Creio, queridos, que esta canção que acabamos de cantar tem que ver se los que enfrentaram a experiência que vou compartilhar contigo hoje, com vosotros hoje, se eles hubieran cantado, la cantariam em um momento muito especial. Porque eram pessoas que estavam experimentando um momento de desesperação e necessitavam ter suas forças renovadas como as águilas en el Senhor. A lo mejor has venido tú hoy aqui necessitando renovar tus forças. Acompanha o texto do livro de Isaías, capítulo 40, é o que quero compartilhar contigo. Algo de parte de Deus. Isaías, capítulo 40, del versículo 12 ao versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Quem ha medido el oceano com la palma de la mano, o calculado com los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra, o ha pesado en balanza las colinas y montañas? ¿Quién ha corregido al Señor, o quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién le instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Para él, las naciones son como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los países del mar valen lo que un grano de arena. En todo el Líbano no hay animales suficientes para ofrecerle un holocausto, ni leña suficiente para el fuego. Todas las naciones no son nada en su presencia. Para él no tiene absolutamente ningún valor. ¿Con quién vais a comparar a Dios? ¿Con qué imagen lo representaréis? Un escultor funde una estatua y un joyero la recubre de oro y le hace cadenas de plata. El que fabrica una estatua escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano que la afirme para que no se caiga. ¿Acaso no lo sabías? ¿No lo habías oído decir? ¿No os lo contaron desde el principio? ¿No lo habéis comprendido desde la creación del mundo? Dios, que tiene su trono sobre la bóveda, que cubre la tierra, ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan, y el huracán se los lleva como a paja. El Dios Santo pregunta: ¿con quién me vais a comparar? ¿Quién puede ser igual a mí? Levantad los ojos al cielo y mirad. ¿Quién creó todo eso? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, es el creador del mundo entero. No se fatiga, ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigar-se. Amém? Senhor, graças, papá, por esta palavra poderosa, Senhor,
que revela-nos, Senhor, como em tantas outras partes de tu palavra, quem eres tu. Deus, aqui nesta tarde, Deus, queremos seguir contemplando o Senhor e ver-te, Senhor, actuando, Senhor, em nossa vida com tus propósitos eternos, Senhor. Por isso, nosso coração permanece aberto, em nome de Jesus. Amém. Quando parece que Deus te ha abandonado. É sobre isso que vamos falar. O texto é a resposta de Deus, o capítulo 40, a partir do versículo 12, é a resposta de Deus a los israelitas que neste contexto estavam em Babilônia, no cautivério. Já haviam enfrentado lutas, batalhas, tantas lutas, que muitos deles não pediram para que enfrentaram. A circunstância cada vez mais difícil, havia possibilidade, imaginavam incluso que tudo ia acabar-se, que não havia mais esperança, havia um processo de desesperação. E Deus, então, aqui o profeta, nesse capítulo 40, versículo 12, cuida de dizer a los israelitas que se sentiam abandonados, porque estavam vivendo em momentos de desesperança, que havia um Deus. Versículo 27, el profeta les pergunta, Israel, pueblo de Jacó, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Eles andavam, supongo eu, andavam por las calles, dizendo, Deus já não se interessa mais por mim. ¿Dónde está Deus? Tantas circunstâncias que vêm sobre a minha vida, tantas coisas estão aí, Deus se ha olvidado de mim e de nós outros, e se olvidaram das grandes promessas de Deus, que intervino em suas vidas, em sua geração, em gerações de seus padres, de seus abuelos, em outras gerações. Deus não se olvidou Deus não se olvidou de nadie naquele tempo, aunque passaram por Babilônia. E o profeta os leva a superar esse sentimento de abandono, haciendo-los ver quem é Deus. Muitas vezes, quando passamos por momentos de intensa luta, com uma inclinada facilidade, com uma determinação, passamos a ver muito mais as lutas e a impossibilidade de vencê-las que ver ao próprio Deus em minha história. E foi muito sábio, Deus revelando ao profeta com muita sabedoria, lhe deu sabedoria para que eles passaram a pensar em quem era seu Deus. E a palavra do Senhor para ti nesta tarde que ha venido aqui a esta celebração é quem verdadeiramente és tu, Deus. Como tu pensas sobre Deus em tua história? Como tu reacionas quando tu te enfadas, ou quando se enfadam contigo, ou quando te vienes abaixo, ou quando passas por momentos difíceis, ou quando há lutas que não consegues vencer, quando há circunstâncias que muitas delas tu não las has construído, e tu te vês delante de elas, e muitas vezes se culpa a Deus. E mais, se aleja de Deus. E mais, sigue hablando, blasfemando, hablando mal de Deus, como se fora verdade. A lo mejor não é tu caso aqui, e espero em Deus que não seja. A lo mejor estás em la parte mais profunda de tu coração pensando, Deus me ha abandonado. De hecho, lo que el Deus que nos ajuda a seguir adelante é o Deus que quer que le conozcamos. E a intensidade como vamos a Ele, quando le conhecemos, nos hace entender incluso em dados momentos que necessito eu, ou que necessitei eu passar por aquele momento para que pudesse crescer em madurez e conhecer-lhe mais. Porque, queridos, muitas vezes,
Quando passamos por momentos e superamos os momentos com Deus, aprendemos muito mais quem é nosso Deus em nossa vida e em nossa história. Tenho um amigo pastor que, vivendo sua experiência tão profunda com Deus, deseando comunicar-se com Deus mais profundamente, digo: Deus, quero provar minha fé, quero que tu pruebes minha fé. Por favor, Deus, não toca em tal e tal, pero haz lo que quieras, Senhor, porque quero estar andando contigo. E Deus realmente lhe permitiu uma enfermidade gravíssima, grave. Pero foi a experiência mais profunda de sua vida com Deus. És um nome de Deus. Le conosco há muitos anos. Depois que passou por aquela enfermidade, como ele já era um nome que temia a Deus, pero como cresceu conhecendo a Deus. És um nome muito respeitado. És um nome que se vê a boca de Deus em sua vida. Íntegro. Por essa experiência, queridos, entender a profundidade de coisas como estas. É fazer-nos ver que não podemos hundir-nos por las circunstâncias que muitas vezes temos que passar por la vida que estamos vivendo. Temos em nossas manos condições e possibilidades de que vayamos a la palavra de Deus e conozcamos a este Deus como Ele é. Saber quem é Deus, ter a certeza de seus atributos, saber que Deus é um Deus personal. Sabe o que significa um Deus personal? Que Deus que se relaciona contigo, aunque tu não te relaciones com Ele. É um Deus que se interessa por tus necessidades. De hecho, observe esta primeira ideia. Quando parezca que Deus te ha abandonado, confia en el poder e en la sabedoria del Senhor, porque és um Deus sem precedentes. Versículo 14 diz assim: quem lhe deu conselhos e entendimento? Quem deu conselhos a Deus? Has parado para pensar? Quem deu entendimento a Deus? Quem lhe ensinou a juzgar com rectitud? Quem lhe instruyó em la ciência? Quem lhe deu lecções de sabedoria? Deus hizo sua matrícula em la ESO, entrou, hizo alguns anos, depois passou para la grado superior de teologia e algo assim, e seguiu estudando na universidade para que tivesse sabedoria. Não. Quem pudo ensinar a este Deus? A pergunta é uma retórica. Foram várias perguntas que hizo o profeta. E para levantar a fé do pueblo em Jeová, o profeta empieza descrevendo a imensa grandeza de Deus, su poder e su majestad. E empieza desde o versículo 12, 13, 14. Consejos a Deus. Quem los dio? Ele é sem precedentes. Quem ensinou algo para Deus? Ele é sem precedentes. Quem lhe deu entendimento? Deus é sem precedentes. Quem lhe instruyó? Ele é sem precedentes. Sabe por que às vezes cuesta ver a Deus como Ele é? Porque le imaginamos como homem. Imaginamos a Deus como homem, como nós. De hecho, quando vamos a ver algumas películas, não se hace um Deus com barba, não, uma barba branca, não é assim? Um Deus assim branco, e Deus não pode ser negro. Não sei por quê. Jesus que aparece muitas vezes em la cruz de las películas é um homem com os olhos azules. Jesus não tinha olhos azules por la cultura que vivia. Então construímos um Deus segundo a maneira que vemos, como se Deus fora um homem como nós. E começamos a juzgar, a evaluar, a pensar em Deus, como se Deus fora homem como nós.
De hecho, em la história da humanidade, em vários momentos culturais, elevaram o homem a ser superior a Deus. Deus é o homem. Perdão, o homem é Deus e Deus não é Deus. Isso existe no dia de hoje. Muitos pensam que são deuses. O homem que é criatura e o Deus que é criador. Quem ensinou este Deus? Nadie. É que Deus é Deus. Deus não tem forma de homem. Deus não é homem. Deus não é homem. Agora impacta-nos. E tem que impactar-nos. Porque minha vida foi impactada quando tive este conhecimento e entendi que Deus não é homem. Pero se hizo homem através de Jesucristo para que pudesse salvar minha vida e dar-me salvação eterna. Isso me impactou. Ele se hizo homem, porque disse Filipenses capítulo 2, versículo 8, 6 e 8, aunque existia com el mismo ser de Deus, não se aferrou a sua igualdade com ele, sino que renunciou a lo que era suyo e tomou natureza de servo, haciendo-se como todos os homens e apresentando-se como um homem qualquer. Se humilhou a si mismo, haciendo-se obediente hasta la muerte en la cruz. Deus não é homem, pero em Jesucristo se hizo homem. Se hizo homem para que pudiéramos nosotros tener esta relação com este Deus Criador, para que pudiéramos entender, conhecer e seguir conhecendo a este Deus. O livro de Oséias, há um versículo, creio que no capítulo 6, diz que conozcamos e sigamos em conhecer a Deus. Querido, tu estás aqui nesta tarde. Querida, tu estás aqui nesta tarde para que puedas dar um passo mais no conhecimento deste Deus. Há um Deus que quer dizer-te que Ele não te desampara, não te desamparou e não vai desamparar-te. Aunque tu andes em vale de sombras de morte, em vales oscuros, aunque tu vivas em pecado, Deus está dizendo, te abandona, porque eu tenho em Cristo Jesus a solução para tu pecado e puedo dar-te liberação. Aunque tu dudes, eu sigo dizendo-te, eu te amo e te quero. Porque Deus sempre está cerca de nós. Deus está cerca de Espanha há muitos anos, desde sempre, intentando dizer a esta nação que Ele ama esta nação. Que Deus quer salvar a espanhóis, que Deus quer salvar a todo o povo que vive nesta terra, porque Ele é um Deus, que é Deus, e único Deus. Portanto, se há um momento de desânimo e desesperação, Deus é um Deus sábio, poderoso, e nunca te abandonou e nunca te vai abandonar. Por isso é sem precedentes. Não há precedentes. Nada precede este Deus. Deus é Deus. Tu has parado para pensar? El Deus que estamos alabando aqui, que estamos levantando manos, el Deus que tocou tu coração, que tu tienes esta paz, que transformou tu vida, que te perdonou del pecado, de los pecados, que te dio salvação, que te garantizou salvação, é um Deus sem precedentes. Has pensado nisso? Como dudar, queridos, deste Deus? Como dudar do poder deste Deus? Agárrate a este Deus, porque Ele é tu única esperança, é nossa única esperança. Pero há uma segunda que aprendemos aqui, que quando pareça que Deus te ha abandonado, descansa em sua incomparável majestade, porque és um Deus soberano. Uau, que forte, não? Versículo 17, diz assim. Passa adelante o versículo, por favor. 17, 18, ¿tenemos? Vou ler o 17, depois o 18 que está aqui. Todas as nações não são nada em sua presença. Todas. Não são todas menos uma. Todas, não são nada. Pero Ele não tiene absolutamente nenhum valor.
para Él no tienen absolutamente ningún valor. Todas, ahora vuelve, por favor, vuelve, ahora sí el 17, ¿no? Absolutamente ningún valor. 18. La siguiente. ¿Con quién vas a comparar a Dios? Todas las naciones del mundo son nada para este Dios. Hay nación que piensa que es alguna cosa, ¿no? Hay gente que eleva naciones y piensa que es alguna cosa. Para Dios es nada, porque es Dios. ¿Con qué imagen lo representaréis? Lo que os he dicho, a veces intentamos construir Dios segundo nuestra, como me veo delante del espejo. Este Dios es un Dios soberano. Por isso que podemos descansar em sua incomparável majestade, porque é verdade. El profeta luego hace um contraste entre Jeová e las naciones. Se pensamos em las naciones, pensamos em poder. Se sabe, se supone que uma das nações que hoje se denomina que tem todo o poder, tem bombas que podem lançar em várias partes do mundo e causar uma complicação em todo o mundo. Isso se disse de uma nação, porque se estão dizendo é porque já há outras também preparadas desta mesma maneira. E pensam eles que têm todo o poder. Dice a Bíblia que o dia que Jesus vuelva e vai venir como juez, vai juzgar a todos os homens. Todos estes que pensam que têm poder vão arrodilhar-se delante do Senhor e confessar que Jesus é o Senhor. Essa é uma verdade que nos leva a entender quem são aqueles, ou quais são as nações que podem dizer que têm poder mais que este Deus. A Bíblia diz que não. Diz que são como uma gota de água que cai de um cubo e são estimados como uma tênue capa de polvo sobre uma balança. Versículo 15, 16, 17 e 18. Em outras palavras, que de por si não decidem o curso da história, porque Deus é quem decide o curso da história. Porque já está previsto em la palavra de Deus o que vai passar em los últimos dias. Basta ler a palavra de Deus para entender que o que está passando no mundo, o mundo se está preparando para os últimos dias. Hoje em la reunião, ou ayer creio, em uma das reuniões que tive, eu estava compartilhando que o crescimento do evangelho hoje em todo o mundo, sobretudo através de pequenos grupos, de discipulado, de todos muito bem cuidados, é algo que Deus está levantando em todo o mundo, para que usemos as ferramentas adequadas para este tempo, porque são os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. O crescimento de pessoas que vão a convertir-se é exponencial, porque já não há mais tempo para perder tempo, porque este evangelho está aí. Temos que predicá-lo, porque se não és transformado por Jesucristo, se não tem um encontro com Jesucristo, se não pede perdão por seus pecados, se não se arrepende de seus pecados, não vá para a vida eterna com Jesucristo. E vai viver a acusação eterna. Por isso que o evangelho cresce de tal maneira e Deus está usando, chamando-nos a atenção e quer usar-nos com poder e com autoridade para proclamar este evangelho com todo o que temos, com nossa vida, com nossos bens, com nossas rodilhas adorando a Deus e clamando a Deus por las nações. Porque este evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Quem pode conduzir o curso da história? Solamente Deus. Todo vai culminar no dia que todos vão estar delante de Deus. Coisas incomparáveis vão passar naquele dia. Diz que os muertos vão volver à vida porque vão prestar contas de sua vida delante do Criador do céu e da terra. E se têm Jesus, tinham sido lavados e limpiados por la sangre de Jesucristo, siguen para a eternidade. Pero se não é assim, já disse a Bíblia que a morte eterna já está
en la vida de estos. Y no es una nación que no es nada delante de Dios que puede conducir algo delante de un Dios majestuoso como este que acabamos de leer. Las guerras existen y siempre existieron por el instinto de conquista que está por detrás de cada pueblo, de cada nación que quiere conquistar. Nación deseando conquistar nación. Dios no necesita este deseo de conquista porque naciones son nada delante de Él. Dios quiere conquistar naciones con su evangelio poderoso y este evangelio se llama Jesucristo que está vivo, reinando para todo siempre. Queridos, não podemos perder tempo. Não podemos bajar la guardia. Temos que seguir anunciando a todos os que estão cerca de ti. Tu não sabes quem está cerca de ti. A lo mejor és um improvável. Alguém que tu disse que não pode. Este é impossível. Pode ser um homem, uma mulher que vai predicar deste evangelho, que vai ser uma pessoa de grande influência no mundo por conta de conhecer o poder transformador de Jesucristo. Não pare de falar e de crer que este evangelho transforma vidas. Não para de viver este evangelho. Não perdas tempo com coisas vanas, incluso com pecado que te alejas da presença de Deus. Huya, abandona, porque Deus, este Deus que tem poder, te dá condições de vencer, seja lo que seja, a luta que tengas. Deus é soberano e sua majestade é incomparável. Não há nadie, nem nada em que se pueda comparar sua majestade. Ele é soberano. Quem tem majestade como Deus? Agora vuelvo à pergunta inicial. ¿Por que te desesperas? Confia en este Deus. A pesar de toda sua majestade, Ele quer ter uma relação dia tras dia contigo, com cada um de nós. Ele quer. Ele é soberano, apesar de sua soberania, Ele nunca te abandonou e não vai abandonar-te, porque Ele vai seguir tentando hacerte entender que Ele te ama. Claro que há um limite também. Estamos aqui nesta vida em uma trajetória, é aqui que tomamos esta decisão. Quando o último dia chegue, já não vai haver mais oportunidade. Já não vai haver mais. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, Deus não te ha abandonado. Aí uma terceira e última que quero compartilhar contigo, que quando pareça que Deus te ha abandonado, desfruta de sua inquebrantável decisão de acudir em auxílio de los que confiam en Él, porque és um Deus restaurador. Merece um amém, não merece? Amém? Querido, desfruta. Tu estás aqui hoje para receber esta palavra em tu coração. Hoje é o dia para que desfrutes, passes a desfrutar aún mais. Versículo 31 diz: pero los que confían en el Señor tendrão sempre novas forças, podrão volar como as águias, podrão correr sem cansar-se e caminhar sem fatigar-se. La base es confiar em Deus. La base es confiar em Deus. Pergunta a quem queira, do lado direito ou esquerdo, pergunta: tu confias em Deus? Agora contesta-lhe. Que a resposta seja sim. Eu confio em Deus. Amém? Confia em Deus, querido. É a palavra do Senhor para ti nesta tarde. A vezes porque não hemos sido atendidos em la confiança que hemos puesto em uma persona, temos dificuldade de confiar em Deus. Eu confio em Miguel, Miguel confiou em mim, e eu não hice como Miguel queria, e Miguel se hundiu. E passa então a não confiar em Deus, porque eu não hice o que ele queria. Se eu pergunto agora quantos han tenido essa experiência, a lo mejor todos vão levantar a mão. Porque eu levanto minha mão aqui várias vezes.
porque passou em minha vida, ainda passou em tua vida e vai seguir passando. Porque os homens, muitas vezes, fazem coisas que não queremos e que nos confrontam e que não era o que nós outros esperávamos. Pero são homens. Deus, em Deus tu puedes confiar. Em Deus tu puedes confiar. És inquebrantable. És inalterable su decisión de acudir en auxilio a los que confían en Él. Él es un Dios restaurador. De lo nada, Dios dice que haya vida y hay vida. Porque dice Dios desde el Génesis, y haya y hubo, y haya y hubo, y haya y hubo. Este Dios es el Dios que estamos enseñando aquí en esta tarde. Pero para conocer a Dios es necesario empezar una relación con Él. Antes de tener una relación con personas, es necesario tener una relación con Dios. Profundizar esta relación con Dios. Para que el hombre pueda disfrutar de esta confianza que hay en Dios, es necesario conocer al Dios, primeramente, al Dios Salvador. Entender tan gran salvación. Entender que lo que pagó en la cruz fue precio de muerte. Fue precio de sangre. Foi um impacto no mundo espiritual quando Jesus subiu a la cruz naquele dia. Tu não estavas ali, nós outros não estávamos ali, pero isto passou em la história da humanidade. E Jesus sigue vivo hasta hoje, intentando hacerte ver que necessitas dar este primeiro passo. E tu que já lo tienes, que já le ha conocido, que já sabe o que estou dizendo, para que avance nesta comunhão profunda com Ele, conhecendo-lhe aún mais. Mateus 11:28 diz: Venid a mim, todos os que estáis cansados e agobiados, dice a tradução da Bíblia habla hoy em espanhol, e eu os harei, ¿qué? ¿Qué? Necessitas descanso? Tu alma está abatida? Estás vivendo um momento de desesperação? Estás cansado desta vida que não consigues vencer lutas de tu vida? Tu estás vivendo isto hoje? Pois esta palavra é para ti, querido, querida. Tu queres descansar? Como é bueno quando estamos cansados, trabalhamos todo o dia, uma semana intensa de trabalho, e aí quando chega um viernes, por exemplo, encontramos assim, já último, sei que é sábado, posso despertar-me um pouquinho depois, encontro na cama, aqui, minha cama, tão buena, posso descansar. Mañana não necessito escutar o reloj, posso descansar, e não é bueno. Agora imagina tu alma descansando em Jesucristo. É o que quer dizer o Senhor. Foi Jesus quem lo dijo. Para aprender que não ha sido abandonado, é necessário empezar uma relação personal com Jesus.